Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías 32. Isaías 32, a palavra do Senhor vai nos dizer assim a partir do verso 15. Isaías 32, a partir do verso 15, a palavra do Senhor diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta, e a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil, e o fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Pai querido, fala ao nosso coração, porque quando prestamos culto ao Senhor, há um pêndulo no teu relógio. De um lado, Pai, desse pêndulo nós estamos buscando a tua face, nós estamos rendendo louvor e adoração, mas de outro lado desse pêndulo, Senhor, existe a ansiedade de cada coração de ser visitado pelo Senhor, de ouvir a tua voz, de ser tocado pelo teu Espírito. Então nessa hora, Pai, movimenta o teu relógio de tal maneira que possamos ouvir, sentir o teu toque na nossa vida. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Isaías, nesse trecho da sua profecia, a gente já estava estudando o capítulo 30, ele continua proclamando a palavra de Deus diante da situação de crise do povo. Você lembra que eu falei que estava havendo uma guerra, o inimigo estava conquistando as cidades, a cidade que estava de pé ainda era a cidade de Jerusalém. A angústia do coração deles era se o Egito, que recebeu os emissários, o ouro no lombo dos camelos, viria a atendê-los. E o profeta diz: olha, eles não vão vir, vocês precisam aprender a depender do Senhor. O Senhor é a resposta, o Senhor é a solução. Vocês vão descobrir que Deus não precisa nem do arco, nem da flecha, nem do escudo para poder fazer o milagre de que vocês necessitam. E essa era a profecia do Senhor. E nesse contexto, quando as coisas começaram a minguar, o Egito não veio, não deu certo, e eles então começaram a ouvir o profeta, porque às vezes é assim na nossa vida, né? Deus tem que começar a quebrar tudo, né? E a gente vai dizendo: não funciona, não funciona, não funciona. E aí a gente dobra o joelho e começa a buscar a face do Senhor de todo o coração. E quando eles começaram a buscar Deus de todo o coração, então começou a surgir uma pergunta, não é? A pergunta é: tudo bem, Senhor, eu estou buscando o Senhor, mas até quando? Até quando, Senhor? Quanto tempo vai demorar? Até quando? Fala a verdade, quem já não perguntou para Deus até quando aqui? Tem alguém que não perguntou para Deus até quando? Quem já perguntou? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas. Não é verdade, né? E a gente está dizendo: Senhor, tá. E é interessante porque a medida do tempo no coração da gente é diferente, né? Você já foi trabalhar um dia e dizer assim: esse tempo não passa, misericórdia, não é? Já foi? Né? E tem outras vezes que a gente vai, mas já passou, acabou, né? E a medida do tempo, a sensação do tempo é diferente na vida da gente, de acordo com as circunstâncias, e até no momento da dor e do sofrimento, parece que o tempo está demorando mais ainda, não é verdade? Então hoje eu queria falar para você sobre o tempo de Deus.
como é que funciona esse negócio do tempo de Deus? É interessante que a Bíblia vai usar algumas palavras, na verdade, duas palavras diferentes. Ela vai usar uma palavra que representa o tempo que nós medimos. Não é? Esse tempo que nós medimos, ele é medido em função de algumas realidades. Não é? O tempo, ele é medido cientificamente, não é? Quanto tempo demora, né, vamos dizer assim, a medida do tempo, para a Terra dar uma volta completa no seu eixo. E aí a gente chama isso de dia. E a gente vai olhar o tempo na quantidade de voltas necessárias para que a Terra dê uma volta completa em torno do Sol. E a gente vai chamar isso de ano. É interessante que o mês era medido lá no passado pelas fases da lua. As pessoas olhavam para cima e viam, mudou a lua. Então são 4 luas num mês. Porque daí começa a repetir. Aí eles descobriram que isso vai faltar tempo para fazer o ano. Aí mudou a contagem do tempo. O tempo era medido na nossa história, não é? Por eventos que eu podia ver, constatar e marcar, porque senão eu perderia a medida do tempo. Se eu colocar você num lugar que você não vê sol, não vê nada, você vai perder dia, você vai perder hora, você vai se perder todo, porque o tempo é medido para nós, não é? Com os eventos recorrentes da nossa vida, dia, noite e assim por diante. E é isso a Bíblia vai chamar de uma palavra, tá? Mas quando fala do tempo de Deus, a gente vai descobrir na Bíblia uma outra palavra, que não é a mesma que a gente usa. Por quê? Porque Deus está na dimensão da eternidade. Como é que a gente mede o tempo na eternidade? É estranho, né? Eu não consigo nem entender, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que um dia para Deus dura 1000 anos, né? 1000 anos vale um dia, porque a gente está na eternidade, e a eternidade não tem tempo. Então como é que funciona o tempo de Deus? E é interessante que nesse texto aqui, esse povo que está perguntando até quando, recebe uma resposta do Senhor. E a resposta do Senhor, que está perguntando como é que funciona os ponteiros dos relógios de Deus, ou do relógio de Deus, e como funciona a medida do tempo, ele vai dizer o seguinte, verso 15. Até quando é a pergunta? Qual é a resposta? Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Repete comigo. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Olha para quem está perto, está perguntando, né? Então, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Como Deus conta o tempo? O relógio de Deus não marca horas, minutos, dias, anos. O relógio de Deus marca derramamentos do seu Espírito sobre a nossa vida. Que coisa tremenda. O relógio de Deus marca derramamentos do Espírito sobre a nossa vida. Nesse livrinho da Frances Roberts, que eu indiquei para você hoje, ela diz assim: a vida não é formada de projetos, mas de derramamentos. Que coisa tremenda. O Senhor já havia revelado para aquele povo que a solução da crise não era o Egito, mas o Senhor se derramando, se revelando ao seu povo. Por isso a resposta do tempo de Deus é o derramar dele mesmo sobre nós. E nesse sentido, é o inverso do que a gente imagina. Quanto mais, melhor.
Quanto mais derramamento de Deus na minha vida, melhor. Não fica chocado, porque não é quanto mais tempo, melhor, senão eu morreria. Mas é quanto mais Deus se derramar sobre a minha vida, melhor. Quanto mais eu possa receber desse derramar do Espírito Santo sobre a minha vida, vai ser melhor. E aí vai mudar o critério de medida, porque não é mais a medida do tempo, mas agora é a quantidade de derramamentos na nossa vida. Quanto do Senhor eu preciso? Essa é a grande pergunta. Não é quanto tempo vai demorar, mas quanto do Senhor eu preciso? Quanto da tua graça é necessário para o enfrentamento de hoje? Pois o tempo de Deus é medido pelo derramar do seu Espírito Santo sobre nós. Quando nós pensamos assim, logo surge uma outra pergunta, porque eu sempre vou querer trazer para a minha realidade essa expressão do tempo de Deus. Então, se a medida do teu tempo é o derramar do teu Espírito, e se o Senhor derramar mais do teu Espírito, melhor é. E aí na minha cabeça não tem jeito, diminui o tempo cronológico. Então como é que eu posso ter mais derramamentos do teu Espírito? Porque quanto mais do teu derramamento, melhor é para a minha vida, e mais eu consigo enfrentar o tempo cronológico. E aí a gente vai precisar da ajuda do Novo Testamento. Eu não encontrei no Velho Testamento a resposta para essa pergunta. Eu estava lá meditando, né? E quando a gente medita é assim, a gente começa a estudar um texto, a palavra de Deus vai falando ao nosso coração, a gente vai pensando naquela palavra, questionamentos vão surgindo na nossa mente, a gente vai respondendo esses questionamentos à luz da palavra de Deus. E aí eu tive que ir para o Novo Testamento, para entender como é que funciona esse negócio, né? E a gente estuda na vida, na história, a gente vai descobrir que o tempo que começa a ser medido, ele vai se tornando referencial na vida de uma comunidade. Por exemplo, nem todo mundo tinha um relógio como eu tenho aqui. Então, no passado, tá, as autoridades construíam um relógio de sol que ficava num lugar especial da cidade, e as pessoas que estavam próximas olhavam a sombra do relógio de sol andando e diziam: já sei que horas são. Lá na frente na história, quando começaram a inventar os relógios mesmo, a medida do tempo era não pela visão do relógio, mas pela badalada do sino. E os grandes relógios da história, como o Big Ben de Londres, né, é conhecido pelas badaladas. Então eu fico pensando: Senhor, como é que funciona esse negócio de quanto mais melhor no teu tempo? E quais seriam as badaladas dos sinos do teu relógio na minha vida, para eu poder misturar o teu tempo com o meu tempo? E aí eu vou encontrar a resposta disso no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12 vai me falar sobre as badaladas do relógio de Deus, que constroem os eventos, ou melhor, os derramamentos do Espírito na nossa vida. Como é que eu consigo caminhar nessas badaladas? E o interessante é que no tempo de Deus, essas badaladas do seu relógio, elas não são exclusivas lá de cima, porque eu fico esperando o relógio badalar, eu não faço nada para ele badalar. Mas no relógio de Deus há uma interação entre o ser que Ele ama, eu e você, e o Deus que está se derramando na nossa vida. E as badaladas, elas são feitas em conjunto, onde Deus se revela e eu o busco. Então como é que funciona esse negócio da badalada do relógio de Deus? E então eu vou ter que ler lá o capítulo 12
do livro de Hebreus. E eu vou olhar para o capítulo 12 do livro de Hebreus, e a gente vai lendo os versículos e vai aprendendo cada uma das badaladas. Tem várias badaladas aqui. A primeira delas, né? Ele vai agora colocar essa dinâmica da nossa corrida no tempo de Deus, como se fosse uma maratona. E é interessante ele comparar com a maratona, né? Porque a maratona é um jogo, não é, que nós praticamos como homens, em que tempo e quantidade se misturam. Quanto tempo dura uma maratona? Não é uma boa pergunta? Eu sei, eu posso cronometrar o tempo da maratona, mas quando ela termina? Quando todos os maratonistas chegarem aos 42 quilômetros. Então, quanto tempo? A medida não é o relógio. A medida é a quantidade, é a chegada. E tem muito a ver com o tempo de Deus. E aí então o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, no tempo de Deus a gente está correndo uma maratona. Que claro, eu posso medir no relógio, mas ele é medido de fato na chegada, no objetivo da chegada. Então, como eu posso correr melhor essa maratona? Como eu participo dessas badaladas do relógio de Deus? E aí então, Hebreus 12, verso 1, vai começar a explicar para a gente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Por que ele começa com esse versículo aqui falando das testemunhas? Porque na corrida da vida, no tempo de Deus, nós precisamos de motivação para chegar ao fim. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, se você quer maior número de derramamentos do Espírito sobre a tua vida, e se você quer chegar no alvo, que é o final dessa corrida, então, seja motivado durante a corrida pela torcida que está do teu lado. É interessante isso, né? É interessante porque se você está vendo uma maratona moderna, você vai descobrir que em todo o trajeto tem uma fila de gente, não é? Esperando você passar. E eu não sei se você já viu essas corridas de rua, à medida que a pessoa vai chegando, vai, e tem uns lá que dão um pouquinho d'água, né? Tem as mesinhas para água, e eles vão lá, vai, você está conseguindo, teu tempo é bom, e ele vai sendo motivado pela torcida. Quando está chegando lá no estádio, e é interessante isso, que a maratona termina com o último, que chega. Tem uma multidão no estádio, e cada um que dá entrada no estádio é como se fosse aquele que está para receber a medalha de ouro. O povo fica de pé, começa a aplaudir. E na história, não é? A gente vai descobrir que os mais aplaudidos não foram aqueles que chegaram primeiro, foram aqueles que às vezes chegaram por último, mas foram se arrastando e não desistiram. Tem uma cena que não me sai da mente de uma mulher chegando na maratona, e ela vai assim, ela já está no fim, já não está aguentando mais, né? Ela vai andando assim, vai cair, e aí o povo de pé aplaudindo, vai, e aí começam as pessoas do lado dela, não pode encostar, elas vão correndo, vem, por aqui, mas era uma das últimas, porque no relógio de Deus não é o tempo que vale, são os derramamentos do Espírito, quando junto com o Senhor chegamos na meta que Ele propôs para nós. Mas Deus colocou para a gente alguma coisa para nos abençoar. Ele colocou uma nuvem de testemunhas.
que estão ao nosso redor. E aí, se você está desanimado, se você está abatido, se parece que o tempo está longo demais, que a corrida é comprida demais, que você não vai aguentar, Deus colocou uma grande nuvem de testemunhas que estão ali diante de você para motivar você a chegar no final, porque você pode ouvir a badalada de Deus dizendo: vai, 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 através dos lábios das pessoas. Uma das grandes ferramentas de Deus nessa corrida entre tempo, realidade, expectativa, derramar de Deus, são os testemunhos. Como faz bem a gente ouvir o testemunho de alguém? Porque cada testemunho da vitória de Deus, do milagre de Deus, da solução de Deus, é uma recarga de fé e esperança. É como se alguém estivesse dizendo assim: já tive aí nessa corrida, eu posso entender o que está acontecendo com os teus músculos agora, mas eu quero dizer para você que dá para chegar, eu quero dizer para você porque já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, e é por isso que o capítulo 11 do livro de Hebreus prepara o capítulo 12, citando uma série de testemunhos e dizendo para você assim: olha, presta atenção, porque já aconteceu isso no tempo e no espaço. Se você está vivendo um tempo de luta, eu queria dizer para você, primeiro, a Bíblia é o primeiro grande registro dos testemunhos de Deus. Tem histórias de homens e mulheres nas mais diversas circunstâncias que venceram por causa da fé, por causa da certeza de que Deus é Deus. Leia. Se você está no meio da batalha, eu quero dizer que a história está cheia de testemunhos. Tem livros maravilhosos, tem livros de biografias. Eu adoro ler biografia, porque essas biografias falam de coisas concretas na vida das pessoas, onde Deus derramou-se. E lembra, o tempo de Deus é marcado pelos derramamentos do seu Espírito. E aí a gente lê alguma coisa daquelas e se dobra diante de Deus: Senhor, acontece aqui. Eu estava ouvindo a Érica essa semana me lembrar, me contar a história de Billy Graham. Diz que Billy Graham foi visitar o museu da casa de Wesley, e lá no museu tem uma reprodução, na verdade o quarto, não é reprodução, o quarto de Wesley. E é muito interessante que no lugar em que Wesley orava, tem as marcas dos joelhos no chão, foram gastos. E aí o povo estava visitando, e lá tem aquelas cordinhas, aquelas cordinhas que você não pode entrar, você tem que olhar. E o grupo que estava visitando junto com o Billy Graham, isso ele jovem, descobriram que o Billy Graham tinha sumido. E todo mundo procurando o Billy Graham. E de repente eles encontram o Billy Graham, que tinha pulado a cordinha, colocado os joelhos naquelas marcas do chão e estava orando. E a pessoa que chegou perto dele para dizer: Billy, vamos embora, sai daqui, ouvi ele dizer assim: faz de novo, Senhor, faz de novo. Wesley foi um dos líderes dos grandes avivamentos da história. Ele dizia: faz de novo. Sabe, queridos, Deus coloca pessoas, Deus coloca livros, Deus coloca a palavra na tua mão, para que você escute a voz do povo de Deus que está no estádio que você está entrando, no meio dessa corrida, não chegou no fim ainda. E sabe, às vezes a gente está tão cansado, que não sabe nem que entrou no estádio. A gente vai andando, só vai andando, e aquele povo se levanta e diz: está perto, vai mais um pouco, o Senhor vai fazer, está chegando. E nessas horas, a badalada do tempo de Deus motiva a nossa alma. Há derramamentos que vêm sobre nós, porque a gente é capaz de enxergar no outro o que a gente pode e espera
de Deus na nossa vida. Então, se você está na corrida, ouvindo as badaladas do relógio de Deus, não se esqueça de ser motivado por essa grande nuvem de testemunhas que Deus colocou no meio da sua jornada. Segunda badalada, está no capítulo 1 ainda. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Na outra versão diz: livremo-nos do peso, não é isso? Correr uma corrida de 42 quilômetros, e se você sabe a história da maratona, você vai descobrir que houve uma guerra e houve uma vitória, e foi mandado um emissário com pressa para avisar que eles tinham ganhado aquela guerra, e ele sai correndo e não para até chegar na cidade desfalecido para dizer: ganhamos a guerra. Mas numa corrida tão longa assim, não dá para ficar levando mochila. A gente tem que aliviar o peso. E é interessante quando a gente estuda a história das Olimpíadas, por exemplo, nós vamos descobrir que os recordes estão crescendo. Né? Estão crescendo os recordes. Como é que isso está acontecendo? Será que o homem está ficando mais forte, mais capaz, mais heróico? Não. É porque a tecnologia está crescendo em função do desafio do recorde. Porque esse princípio de aliviar o peso sempre foi aplicado aos vencedores no esporte. E aliviar o peso nesse contexto representa a concentração no foco. O que é mais eficaz para que eu alcance a vitória? Por isso, ao longo da história, as roupas, equipamentos dos atletas mudam. Pois o foco agora dessa roupa, desse equipamento, é a eficiência em chegar no alvo. É interessante, se você vê fotos, por exemplo, né, dos uniformes dos corredores antigos. Já viu essas fotos? É muito engraçado. Tinha alguns que corriam de calça. Porque o foco não estava na eficiência, o foco estava na postura. Mas na medida em que o foco vai mudando, a gente vai tirando o que não interessa, para a gente chegar onde? No alvo. E aí Deus está dizendo: no meu relógio, que representa o derramamento da minha graça sobre a tua vida, você precisa ser motivado pelas vozes daqueles que já venceram. Mas você tem que aliviar o peso na tua vida e tirar tudo aquilo que atrapalha a eficiência de você chegar mais rápido no alvo de Deus para a tua vida. E é interessante que essa palavra que está aqui, peso, ela não representa pecado. Ele vai usar a palavra pecado depois. Ele está falando de coisas simples, naturais, que fazem parte da nossa vida, mas que diante da realidade que eu estou vivendo e o desafio que eu preciso, eles atrapalham a minha eficiência. Se o foco é o derramar do Espírito, que traz consigo a vitória, traz consigo o tempo de Deus para nos abençoar,
Então, o meu foco e o seu foco deve ser descobrir como você pode ser mais eficiente, mais rápido, mais intenso na busca do derramar do Espírito sobre a tua vida. E aí o que Deus está dizendo é: tira o que é supérfluo e não necessariamente errado. Tira o que impede a intensidade da tua busca, o que atrasa o seu encontro com Deus, o que dificulta a submissão incondicional, porque aí vai demorar mais para você chegar lá. É interessante que Davi tinha uma plena ciência disso, quando ele foi enfrentar o gigante, Golias. A primeira coisa que ofereceram para ele foi uma armadura. E ele vestiu a armadura e a Bíblia diz que ele não conseguia nem andar direito. E ele falou: não dá não. Pode parecer que esse negócio aqui seja bom, mas para mim é ruim. Porque se eu estiver livre e desimpedido, eu posso correr. E aquele gigante grandalhão não vai correr tanto quanto eu corro. E eu posso rodeá-lo. E aquele gigante vai ficar tonto, de tanto que eu vou dar a volta em torno dele. E aí deram para ele aquelas ferramentas todas, ele disse: isso aqui não funciona. Eu nunca lutei com espada, eu nunca lutei com arco, com flecha, com escudo, com lança. Eu não sei usar esse negócio não. Mas eu já matei um leão e um urso com um pedaço de pau e um estilingue. Deixa comigo. E aí a gente vai descobrir essa coisa bonita. Como eu posso ser mais eficiente na busca de Deus? É interessante como na nossa vida a gente não percebe como Satanás entulha a nossa vida. Jesus vai dizer que muitos de nós não damos o fruto porque nós estamos entulhados, sufocados pelas ervas daninhas do campo, que consomem a nossa força. Os inimigos de Isaac sabiam, e Isaac sabia onde tinha água, mas eles, para atrapalharem a vida de Isaac, entulhavam os poços, para ele não conseguir água. E aí os funcionários de Isaac diziam assim: vamos cavar outro poço. Ele disse: negativo. Tira o entulho porque a água está lá embaixo. É isso que significa essa badalada do relógio de Deus. Tira o entulho porque a água de Deus está lá embaixo para matar a tua sede. Dr. Shedd diz que na nossa vida Satanás coloca os consumidores do nosso tempo. Então tem um monte de coisa na nossa vida que consome o nosso tempo e a gente perde a eficiência. Eu estava falando com a orquestra agora há pouco, não vou nem olhar para lá, tá? Eu estava falando uma coisa tão séria e tinha cidadão lá mexendo no telefone assim, ó. Quanto tempo o teu telefone consome de você? E tem uns que não conseguem nem orar. Nem orar. Porque aquele faz, ele parou a oração, segundinho, Senhor, isso aqui é urgente. Aí uma hora Deus diz assim: vai fazer isso com o teu rei, com o teu governador. Eu fui para uma visita aos Estados Unidos, a um reitor de uma grande universidade, e ele me convidou para almoçar com ele, com a diretoria dele. Aquele homem não olhou para mim o tempo todo, só olhou para o telefone dele. Foi tão constrangedor, mas tão constrangedor, que a hora que ele saiu, todos os diretores dele olharam para mim e falaram: perdão,
porque isso foi falta de educação. Agora a gente faz isso com Deus. Eu não estou falando só de telefone, eu estou falando daquilo que entulha. E aí a gente não tem tempo para buscar Deus. A gente não tem tempo para falar o que é essencial. Se a resposta para aquilo que você está buscando vem do Senhor, então o que você está fazendo, correndo para lá e para cá? Entra na presença de Deus. É claro que você não pode parar a vida, mas se a resposta vem do Senhor, você investiria tempo na presença de Deus. Está entendendo? Mas para fazer isso, eu tenho que tirar o peso que atrapalha a nossa corrida e tira a nossa eficiência. Queridos, há tantas coisas que tiram a nossa eficiência na presença de Deus, que confundem o que é de fato importante na nossa vida, pelas urgências que não são importantes. Uma vez eu recebi um telefonema, a pessoa deixou um recado em casa: pastor, não importa a hora, ligue para mim, porque eu tenho um assunto urgente para falar com o senhor. Tudo bem. Eu estava fazendo um atendimento, cheguei 2 horas da manhã. Peguei o telefone e liguei 2 horas da manhã para o cidadão. Aí o cidadão falou: pastor, são 2 horas da manhã. Eu falei: uai, você deixou um recado que era matéria urgente, para eu ligar a qualquer hora que fosse. Eu acabei de chegar em casa, estava num atendimento dificílimo, estou ligando para você. Pastor, não é tão urgente assim, liga amanhã cedo para mim. Que eu tenho que levantar cedo amanhã, pastor. Eu falei: eu também. O que é urgente? E o que de fato é importante na nossa vida? Alivia o peso, faz parte da badalada do relógio de Deus. Porque no relógio de Deus o que importa é o derramamento dele, que nos conduz à vitória. Meu tempo acabou, mas eu vou continuar falando das badaladas. Eu aprendi muito essa semana estudando esse texto. Hoje eu queria orar com você. Eu vou continuar falando hoje à noite das badaladas, hein? Eu queria orar com você porque a crise do povo lá de Isaías, capítulo 32, é a minha crise e a sua crise. A gente está no meio da corrida, os quilômetros parecem pesados. Eu tenho um amigo que é corredor de maratona, ele que corta o meu cabelo. Ele diz assim: olha, toda maratona não tem um único tipo de percurso, você tem subida, tem descida, tem reta. E ele fez uma maratona uma vez subindo a Serra da Graciosa. Ele diz: pastor, a gente vai subindo aquela serra e todos os músculos doem, mas doem. E parece que todo o preparo que a gente teve até então não valeu de nada, e que a gente vai desistir no meio da jornada. Mas aí a gente se motiva por o que está correndo do nosso lado e vê que a gente está desanimado. Ele diz: vai que você consegue, vamos. Às vezes a gente vê que tem alguma coisa que a gente trouxe a mais, e não importa quanto custa, a gente joga no meio do caminho. Porque o alvo da gente não é o tempo, mas é chegar na reta, lá na linha de chegada. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te ajudar. Há uma grande nuvem de testemunhas que já passaram por essa vida, que continuam nessa vida,
estão dizendo para você: Deus é fiel. A palavra de Deus é verdade absoluta. Deus se importa e se derrama sobre você. E você já tem na tua própria história as marcas do derramar de Deus em outras situações da tua vida. E alguns vão dizer: olha, tem muito peso nas tuas costas. Começa a limpar um pouquinho o que está impedindo você de andar mais rápido na presença de Deus. E às vezes, queridos, são coisas bobas, que não valem nada, que não tem sentido, mas que estão consumindo a tua eficiência. E se você quer que o derramar de Deus venha com maior intensidade, comece limpando. Vamos limpar? O que é que o Espírito Santo de Deus está revelando para você na tua vida, que você pode dar uma limpadinha aí, porque está entulhando o teu coração? Não é essencialmente mal, mas não está fazendo bem. E vamos colocar isso no altar de Deus, para livre e leve a gente correr melhor. Concorda com isso? Então curva a tua fronte, começa a falar com Deus agora. O que é que o Espírito de Deus está ministrando aí no teu coração? Que palavra Deus te deu nessa manhã? Porque a palavra de Deus é um derramar do Espírito sobre a nossa vida. E é interessante porque Isaías vai dizer assim: até que o Espírito seja derramado sobre vocês. Mas se você continua lendo o texto de Isaías, ele vai dizer o que significa esse até. Ele diz: o deserto vai ter água, vai se tornar um vale fértil. O vale fértil vai crescer tanto que vai virar uma floresta. Vai reinar a paz na sua cidade. Traz isso para a tua casa. E até os bois e os jumentos podem viver soltos, porque ninguém vai roubá-los. Deus tem muito para fazer na tua vida. E tudo começa com o derramar do Espírito. Pai querido, nós estamos na tua presença, ouvindo a tua voz, e cada um de nós estamos vivendo experiências diferentes na tua presença. Mas muitos de nós estamos perguntando: até quando, Senhor? Até quando? E o Senhor está nos dizendo: filho, até que eu possa derramar toda a minha graça sobre a tua vida. E então, Senhor, nós queremos dizer: vem, Senhor, vem com toda a tua graça. Abre os nossos olhos através da visão que o Senhor já deu para outros. Abre os nossos ouvidos para ouvir e crer. Mexe com o nosso ânimo abatido, com a manifestação dos teus milagres na vida dos outros. Porque assim nós vamos viver cada dia dizendo: esse milagre vai acontecer na minha vida. O meu deserto vai virar campo fértil. Nessa hora, Pai, quero te pedir que o Senhor nos revele os pesos, as coisas bobas que estão entulhando o nosso coração e consumindo a nossa energia, para concentrar nossa força no alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nessa hora abençoa, 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 abençoa o teu povo. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa manhã eu queria convidar algumas pessoas para virem aqui à frente. E vou convidar muito especificamente aqui alguém que está desviado do Senhor, conhece a palavra de Deus,
mas se afastou, está fora do caminho. E a Bíblia diz que toda vez que a gente está fora do caminho, a gente está meio perdido. Hoje o Senhor está te chamando para te colocar na rota da maratona dele para a tua vida. E eu queria orar com você por isso. Segunda pessoa que eu vou chamar para vir aqui à frente nessa manhã é alguém, quem sabe, que está morrendo de fome, de sede no meio desse deserto e não sabe como correr essa maratona. Deus, eu não sei com esse negócio. O pastor falou aí do teu relógio, coisa tão enrolada, não entendi nada. Mas eu preciso do Senhor, porque mesmo que a gente não entenda, a gente sente a presença de Deus. E sabe o que você precisa? É de nascer de novo em Cristo Jesus. É quando o Espírito de Deus é derramado sobre a nossa vida e Ele coloca a marca do selo e abre a porta para os derramamentos mais intensos, até que seja transbordado o nosso coração. Se você é uma dessas duas pessoas e está aqui conosco nessa manhã, eu queria orar por você especificamente. Vou pedir, vai saindo do teu lugar para a gente orar. Vem junto aqui. Se o Espírito de Deus está falando com você, especificamente nessas questões que eu citei aqui, vem para cá, querido. Quem mais o Espírito Santo está falando? Vem aqui, para a gente orar junto aqui, só isso. Então vamos orar na presença do Senhor. Aquele passo de fé, aquele passo de entrega, aquele passo de confiança, aquele passo de alegria na presença do Senhor. Isso, venha. O Espírito ministrou, a gente tem que responder à voz do Espírito Santo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E a gente vai orar junto, tá? Eu queria que alguns irmãos que pudessem aqui vir abraçar, só abraçar, acolher, sabe? É tão gostoso quando a gente está voltando, ou quando a gente está se entregando, ser acolhido. Às vezes a gente diz, Senhor, materializa isso, que eu não consigo. Então alguém vai te dar um abraço, só isso, tá? Dizer, ó, você é precioso para Deus. E eu estou aqui para dizer que você é precioso para Deus, só isso. Precioso, preciosa para o Senhor, tá? E a gente vai orar junto. Isso. Tem alguém que ficou sozinho? Levanta a mão aqui para eu ver se ficou alguém sozinho. Ó, esse senhor aqui está sozinho. Alguém vai, isso, dá um abraço de acolhimento. Tem mais alguém que está sozinho aqui? Tá? A gente vai orar junto. Vamos orar? Primeira oração é tua. Abre a porta do coração e diz, Senhor, como eu quero experimentar a tua presença na minha vida. Como eu quero que o Senhor me conduza nessa corrida da fé. Eu estou desanimado. Anima-me, Senhor, com o derramar do Teu Espírito Santo. Pai querido, escuta a nossa oração agora. Abre as janelas dos céus e derrama graça sobre esse Teu povo. Ó Pai, que o primeiro derramamento do Teu Espírito venha agora, para começar a marcar o Teu tempo na vida dessa pessoa. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, a ponto de eles transbordarem na Tua presença. E sela esses corações. E se houver, Senhor, algum pecado, se houver, Senhor, alguma coisa que Satanás acuse nessa vida, que ele seja lavado e perdoado no nome de Jesus. E se houver alguma algema de Satanás colocada, na autoridade do Teu nome, eu quero dizer que essa algema está quebrada em nome de Jesus, e que haja liberdade pelo poder de Deus. Fica com esse Teu povo e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.